Estamos de volta aqui no Balanço Geral, edição de sábado. Eu, você e ela, Karina Coupe, que acompanhou ontem direto do local com o jornalismo da NDTV, mostrando ao vivo a cobertura do assalto à cooperativa de crédito em Biguaçu. E a Karina hoje foi em busca de mais informações. Eu destacava aqui, antes do intervalo comercial, Karina, sobre as informações que você deve trazer agora para a gente, envolvendo meio que um perfil, né, que a polícia passou dos crimes cometidos anteriormente pelos envolvidos nesse assalto em Biguaçu. Uma ótima tarde, parabéns pelo trabalho de ontem, Karina Coupe. A informação ao vivo no Balanço é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral deste sábado. Pois é, ontem foi um dia tenso, né? Nós fomos aí a primeira emissora de televisão a chegar lá no local, na rua Getúlio Vargas, para narrar o que estava acontecendo, mostrar para as pessoas de casa que estavam bastante apreensivas, porque as informações chegavam via internet e pouco se sabia de fato o que estava acontecendo, né? Quando nós chegamos no local, então acabamos descobrindo aí que se tratava desse assalto que começou por volta do meio-dia, né? Quando esses 4 criminosos chegaram em 2 motos essas que eles haviam roubado pouco tempo antes. Chegaram então ali para fazer esse assalto, mas se depararam com 2 policiais à paisana que estavam na rua e que perceberam a ação dos criminosos. Houve então essa troca de tiros. Nessa troca de tiros aí muita confusão na rua, as pessoas assustadas porque é uma região não só que tem essa agência bancária, mas que tem comércio, estabelecimentos, muitas moradias, as pessoas filmando, e aí foi quando começaram a surgir essas imagens na internet desse tiroteio que acontecia ali no local. Nessa troca de tiros entre os policiais e os criminosos, um acabou morrendo ali mesmo na calçada e os outros 3 conseguiram então entrar na agência e fazer funcionários e clientes reféns. Começou-se então uma negociação, uma das primeiras a ser libertada foi uma funcionária da agência que estava grávida, na sequência famílias, casais com crianças, até que cerca de 10 pessoas, né, entre funcionários e clientes, ficaram então sendo feitos reféns por esses 3 criminosos dentro da agência. 24º Batalhão da Polícia Militar foram os primeiros a chegar, isolaram a rua, acionaram as demais forças de segurança, chegou o BOP, Corpo de Bombeiros, todo o aparato da Força de Segurança do Estado estava lá no local para fazer essa negociação e conseguir libertar essas vítimas que estavam dentro da agência. Foram bastante horas de negociação, minutos de negociação e de muita tensão para conseguir fazer com que essas vítimas fossem soltas. Os criminosos exigiam a presença da imprensa, né? Foi quando o nosso colega cinegrafista Gilberto Alves foi então acompanhar mais de perto para mostrar que a imprensa já estava ali, que as vítimas poderiam ser soltas com segurança, né? Então, no momento que os criminosos viram que estava realmente no ar, que as nossas imagens estavam no ar, que nós estávamos transmitindo ao vivo pelo Balanço Geral, começou então a serem soltas as vítimas, né, as 10 pessoas que estavam dentro da agência, e na sequência eles se renderam, jogaram as armas no chão e foram detidos. Dali de Biguaçu, então, eles foram encaminhados para a Central de Polícia de São José. Foi então um dia de muita atenção, né? Principalmente quando a gente chegou lá, Zanotto, e não sabia se de certo o que estava acontecendo. As pessoas vinham falar comigo relatando aí que tinham parentes dentro da agência. Inclusive, nós conversamos aí com o pai de uma dessas vítimas, um desses reféns, e ele conta pra gente como que ele soube que o filho estava sendo refém dentro da agência. Vamos ouvir o depoimento dele. Tentaram fazer o assalto e eu acho que daí, ao sair, ou um deles saíram ali, começou uma troca de tiro porque tinha alguém aqui no restaurante armado, polícia, eu não sei quem, não sei essa informação certa. E a partir dali começou a troca de tiro, eles entraram novamente para dentro da agência e pegaram o pessoal de refém. Então ali começou essa situação. Então eu comecei a mandar mensagem, ligar, ele não respondeu. Aí depois de uns 15 minutos ele me respondeu dizendo que ele estava refém, que eles entregaram o celular para ele porque eles viram que o celular estava chamando ali, para ele me responder e pedir para mim também comunicar a alguém que eles queriam uma mídia aqui e a presença de um advogado para liberar eles. Foi então, né, que todo mundo foi solto, as vítimas ficaram bem, foi bem sucedida a ação rápida e eficiente das forças de segurança. E o que vale a gente ressaltar, Zanotto, é que dos 4 assaltantes, 2 estavam em saída temporária para o Dia dos Pais. Inclusive esse que morreu, que era um homem de 32 anos e que cumpria a pena
por roubo. O mais velho também do grupo, com 34 anos, com passagens por roubo, tráfico de drogas e associação criminosa, também havia sido solto agora nessa saída temporária para o Dia dos Pais. Os outros dois também tinham passagens pela polícia, o de 26 anos por homicídio e o mais novo deles, de 21 anos, tinha passagem por tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Eles continuam detidos, vão passar por uma audiência de custódia ainda hoje, possivelmente no final da tarde. Nessa audiência de custódia, então, deve-se decidir se a prisão temporária será convertida em prisão preventiva. Mas foi realmente uma sexta-feira bastante tensa. Hoje pela manhã nós voltamos ao local, né, como você disse, fomos lá, conversamos com os comerciantes, com as pessoas que inclusive viram de perto toda essa ação, né, algumas que registraram, que na hora ligaram o celular para registrar esse momento porque não sabiam o que estava acontecendo, porque Biguaçu é uma cidade calma, tranquila, de poucos habitantes e para as pessoas é muito incomum esse tipo de acontecimento, principalmente um assalto assim, desse jeito que aconteceu nessa sexta-feira. Conversamos com essas pessoas e daqui a pouquinho, Zanotto, a gente traz aí a reportagem completa sobre essa manhã de sábado que vive o município de Biguaçu depois desse assalto que aconteceu ontem nessa cooperativa de crédito ao longo da tarde de sexta-feira. E aí mexeu muito com a população e com todos ali da região que presenciaram e que viveram esses momentos de tensão nessa sexta-feira, Zanotto. Então, a informação da Karina, dos 4 envolvidos, um que foi morto, os outros 3, todos com passagens por roubo, por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas. E ainda, Karina, ontem no Cidade Alerta veio uma informação na reportagem do Paulo Metlin de uma das testemunhas, uma das vítimas reféns, que ele ouviu dentro da agência bancária os criminosos dizendo que estavam sem munição. Porque naquela troca de tiros intensa no começo, quando os policiais perceberam a entrada deles na agência, eles já ficaram sem munição, segundo a informação que nós ouvimos de uma das testemunhas que captou esse momento. E ontem também o comandante do BOPE fez questão de destacar a sua presença do nosso colega Gilberto, nosso repórter cinematográfico, que foi justamente o pedido dos criminosos, que eles queriam, para a segurança deles, a presença da imprensa. E ao ver o nosso cinegrafista, que mostrou com exclusividade no balanço geral ontem, com a Karina, com toda a nossa equipe, o Rafael Polito, nosso Daniel Hugo, nosso time todo concentrado na informação ao vivo do que acontecia, a presença do nosso cinegrafista foi a garantia que a polícia precisava para, então, atender a esse pedido dos criminosos e liberar os reféns sem nenhum ferimento. E vale destacar aqui, como você colocou também, Karina Coupe, que Biguaçu é uma cidade muito tranquila, pacata e organizada. Só para você que não conhece ter uma ideia, Biguaçu não tem nem semáforo, não tem sinaleira em Biguaçu. É uma cidade pequena, vem se desenvolvendo, vem crescendo, é uma cidade pacata. E ontem eu lembrava no Cidade Alerta que como são as coisas, né, Karina Coupe? Coincidentemente, o crime mais grave de repercussão que nós tivemos nas últimas décadas aqui na Grande Florianópolis, na cidade de Biguaçu, foi o assassinato de um professor no ginásio, na Gibi Salum, que fica, sabe onde? Em frente à agência bancária assaltada na manhã dessa sexta-feira. Então, os 2 casos mais graves, coincidentemente, no mesmo endereço, na mesma rua, um na frente do outro. Karina, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a reportagem, a cobertura completa, atualizando o caso para você.